A paz de Cristo, irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma breve reflexão bíblica e eu quero trazer o texto do Salmo 50, versículo 15, onde a palavra de Deus diz: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Palavras de alguém que certamente teve experiências diversas com Deus nos momentos mais adversos pelos quais ele passou. E ele começa o versículo 15 falando de um dia denominado como sendo o dia da angústia, o dia do sofrimento, o dia da dor. Na Bíblia, esse mesmo dia também é chamado de o dia mau. E o dia mau, conforme alguém já sugeriu, chega para todo mundo. Quem nunca experimentou esse dia? Quem nunca passou por dias maus, por dias de profunda angústia? E o grande dilema das pessoas é este: o que fazer quando o dia mau chega? O que fazer quando o dia da angústia tenta se assenhorear dos nossos corações? Quando as tribulações se apresentam sem ao menos pedirem licença para entrar e se instalar em nossa história ou na vida de algum ente querido, de um amigo muito próximo? A resposta para esta pergunta, o que fazer diante do dia da angústia, está aqui no próprio verso 15 do Salmo, quando o salmista afirma: Invoca-me no dia da angústia. Na verdade, não é o salmista quem está falando. Poderíamos aqui facilmente enxergar Deus falando com o seu servo, o salmista, e comigo e você. E aí a gente aprende, em primeiro lugar, que no dia mau, no dia da angústia, nós precisamos invocar o nome do Senhor, buscar a presença de Deus, não permitir que os problemas minem a nossa força, roubem a nossa fé. Mesmo que o caos esteja instaurado, mesmo que as circunstâncias sejam adversas, em meio a todas as adversidades da vida, nós precisamos nos aproximar do Senhor e invocar o seu nome. No Salmo de número 20, no versículo 1, a palavra de Deus diz: O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. E aí eu penso que se o salmista fala isso no verso 1 do Salmo 20, o Senhor te ouça no dia da angústia, é porque no dia da angústia ele também tinha a experiência de invocar o Senhor, de clamar pelo Senhor, de buscar a presença do Senhor e, mais do que isto, a experiência de ter tido a resposta para o seu clamor, para as suas orações, para as suas súplicas. Eu queria compartilhar com você e dizer que no dia da angústia, no dia do sofrimento, no dia das tribulações mais terríveis que você possa passar na vida, a tua oração, ela está sendo ouvida pelo Senhor. A tua oração está sendo acolhida pelo Senhor. Deus não está indiferente em relação ao seu clamor. Aliás, ele não tem nenhum problema auditivo que o impeça de ouvir a tua oração. Por isso que o profeta Isaías, ele declara no capítulo 59, verso 1, Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para não poder ouvir. Então invoque ao Senhor.
Nesse dia de angústia, nesse dia de tribulação, busque a presença do Senhor. O profeta Jeremias afirma da parte de Deus o seguinte: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Os problemas não podem paralisar você. As dificuldades que você tem enfrentado, que nós temos enfrentado na vida, não podem nos paralisar, não podem nos impedir de invocar, de buscar ao Senhor, de estar na presença dEle. Ainda que o nosso coração imagine que Deus esteja longe, na verdade, o Senhor costuma estar perto de mim, perto de você, em toda e qualquer circunstância que enfrentemos nessa vida. No Salmo 23, um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia, no versículo de número 4, Davi afirma: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor promete estar conosco. O Senhor promete estar ao nosso lado. Mas voltemos ao Salmo 50, versículo 15. Depois de termos obtido resposta para a pergunta o que fazer diante das tribulações que enfrentamos, o verso 15 prossegue dizendo: é o Senhor quem está falando. Eu te livrarei. Uma coisa o salmista poderia ter a certeza absoluta em sua alma, a certeza de que o Senhor não o abandonaria, o Senhor não viraria as costas para o seu servo. Aqui o próprio Deus faz uma promessa ao salmista: eu te livrarei. Por essa razão, ao invocarmos o Senhor no dia da angústia, no dia mau, nós precisamos ter a certeza, a confiança de que a ajuda de Deus virá, o socorro de Deus virá. No Salmo 46, versículo 1, o texto bíblico nos garante que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É na angústia que nós podemos experimentar o socorro de Deus, o auxílio de Deus, a ajuda de Deus. E a nossa confiança precisa estar depositada somente nele. Somente no Senhor devemos colocar a nossa confiança, depositar a nossa fé. Não existe outro ser, outro indivíduo que possa nos socorrer no dia da angústia, nos socorrer quando estivermos cercados pelo problema. A nossa confiança precisa estar nele. No Salmo 27, versículo de número 3, o salmista nos dá o seguinte testemunho: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. O que o salmista está dizendo é que ainda que ele se veja cercado de problemas, exércitos poderosíssimos de inimigos que vieram na sua direção com o intuito de destruí-lo, nenhum deles é mais poderoso do que o Senhor. A própria Bíblia vai dizer numa passagem no livro dos Reis, quando a cidade de Dotã fora cercada, cidade esta onde estavam o profeta Eliseu e o seu ajudante, e o ajudante do profeta temeu quando viu o cerco da cidade. O profeta Eliseu simplesmente orou e pediu a Deus que abrisse os olhos do seu moço
e as orações, as palavras da oração feita por Eliseu foram as seguintes: Senhor, peço-te que abras os olhos deste moço para que ele veja, porque mais são aqueles que estão conosco do que os que estão com eles. O Senhor está conosco, Ele estende o seu braço poderoso em nossa direção. As suas potentes mãos estão estendidas para nos socorrer, para nos ajudar. Confie no Senhor. Não existe problema que seja maior do que o nosso Deus. O nosso Deus fez com que hebreus atravessassem a pés enxutos pelo Mar Vermelho. Uma grande barreira natural, geográfica, estava diante dos hebreus quando estes estavam saindo do Egito. Porém, Deus operou um milagre e fez com que as águas do Mar Vermelho se abrissem, se separassem, para que o seu povo pudesse atravessar aquele mar. Não há barreira que possa impedir Deus de agir. Não há problema que Deus não possa trazer a solução e intervir. Não há problema que seja elemento impeditivo para o agir poderoso de Deus. Assim como Deus abriu o Mar Vermelho para os hebreus, Deus continuou fazendo milagres maravilhosos. Lembro-me de Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que enquanto ainda jovem teve que se deparar com algumas dificuldades, lutando contra ursos, leões, mas numa determinada ocasião o seu adversário foi um homem do exército dos filisteus, um homem condecorado, um homem experiente, um gigante, Golias. Mas mesmo diante de toda aquela aparência de Golias, a sua altura, a sua experiência, as suas armas, Davi confiou no Senhor e disse para o gigante: Tu vens a mim com espada, com lanças e com escudos, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel a quem tens afrontado. A confiança de Davi não estava em si mesmo, a confiança de Davi não estava nas armas, a confiança de Davi não estava nos homens. Aliás, maldito é o homem que confia no homem, mas a confiança de Davi estava no Senhor dos exércitos, no Senhor que peleja as nossas causas, no Senhor que diz: invoca-me e eu te livrarei. E aí, concluindo já a nossa reflexão, voltando ao Salmo 50, versículo 15, o verso termina dizendo: e tu me glorificarás. Aquele salmista que no início do verso estava sendo orientado por Deus a invocar ao Senhor por causa da angústia e que recebera de Deus a promessa de que Deus o livraria, Deus o ajudaria, Deus haveria de socorrê-lo. Agora, o próprio Deus diz para o salmista: tu me glorificarás. Não restará outra coisa para você fazer senão me glorificar, senão me exaltar, senão dar testemunho daquilo que eu fiz em teu favor. E a palavra de Deus nos diz que é exatamente isso que acontece quando o povo de Deus, quando eu e você experimentamos algo da parte do Senhor, um livramento, uma bênção, um milagre. A nossa atitude passa a ser energizada pela gratidão, e aí o que mais a gente deseja fazer é dar testemunho às pessoas acerca da grandeza de Deus, do poderio de Deus, das maravilhas de Deus. Por isso que o verso 15 termina dizendo: e tu me glorificarás. A gente não se contenta em guardar
as nossas experiências no mais profundo do coração. Não, pelo contrário, a nossa atitude é energizada pelo desejo de tornar público aquilo que Deus fez. Por isso que no Salmo 126, versículo 3, a palavra de Deus diz: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Depois de ter passado a angústia do dia mal ter sido substituído por algo que Deus fez em nosso favor, é a alegria que vai dominar o nosso coração. É o gozo, o regozijo, é a celebração que domina nossa alma, que agora passa a energizar os nossos sentimentos. E aí eu lembro de um salmo de Davi, o Salmo 30, versículo 1, onde Davi escreveu: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não permitistes que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Exaltar-te-ei. Exalte ao Senhor nesse dia. Glorifique ao Senhor nesse dia. Louve ao Senhor nesse dia, porque certamente Ele te ouvirá, certamente Ele entrará com providência na sua vida. O Senhor irá te socorrer, o Senhor irá te amparar, o Senhor irá te ajudar no tempo oportuno. Louve ao Senhor, alegre-se em Deus, até porque a alegria do crente em Jesus não depende das circunstâncias. Podemos até mesmo nos alegrar antes das circunstâncias serem alteradas, serem mudadas. Eu me lembro, e já caminho para o final desta reflexão, citando o que o profeta Abacuque diz no capítulo 3 de seu livro, no verso, principalmente os versos 17 e 18. No verso 17, Abacuque declara: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e a oliveira minta e os produtos do campo não deem o seu fruto, e não haja filhotes na malhada. O verso 18 completa, e é aí que eu quero chegar no final desta reflexão. O profeta Abacuque diz: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É em Deus que devemos nos alegrar e exultar. No Senhor, Ele é a razão da nossa alegria. Aliás, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. E Paulo, mesmo estando preso, quando escreve sua carta aos Filipenses, ele diz: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Eu creio que podemos nos alegrar no Senhor por antecipação, porque em breve, muito em breve, nós daremos testemunho do que Deus fez. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Invoca o Senhor, creia no Senhor, se alegre no Senhor, porque a sua vitória está vindo da parte do Senhor. Que o Senhor, o eterno e bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe e abençoe toda a sua casa, hoje e sempre. Amém.